profeta de hoje é Isaías, e é o capítulo 1 de Isaías. Entender esse capítulo 1 de Isaías é entender todo o livro, não é? Principalmente do verso 10 ao 20, que nós vamos ler agora. Pega a sua Bíblia e abre Isaías 1, vamos ler de 10 a 20. Todo mundo com a Bíblia aberta e lendo aí. Eu ainda quero chegar um dia que vocês vão ler o que eu vou pregar, sem eu ler, tá certo? Mas hoje vou ler, me acompanhe com atenção. Condenado o culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Israel estava tão deteriorado, espiritualmente, tão comprometido com o pecado, principalmente de injustiça e sensualidade, que o profeta chama, quando uma nação está ruim, moralmente, muito ruim, ela é comparada a Sodoma e Gomorra. Jerusalém aqui está sendo comparada a Sodoma e Gomorra, e os habitantes de Jerusalém, do tempo da morte do rei Uzias, são comparados aos habitantes de Sodoma e de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. As figuras antropomórficas, não é? Estou cansado, minhas mãos estão cansadas, estou cansado de sofrer. E isso é usando figuras humanas para falar daquele sentimento para Deus transmitir o sentimento que Ele tem no coração a nosso respeito. Então, Ele usa figuras que nós conhecemos. A vossa festa de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vocês sabem, às vezes viúvas vêm aqui na igreja pedir, nós não damos muita atenção, isso é pecado. Ao que pede, é pecado despedir vazio. Aí o profeta diz: vinde, pois e arrazoemos, diz o Senhor. Discutamos isto, estudemos isto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes,
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Às vezes eu vejo gente muito ruim espiritualmente dizer apressadamente: Deus disse que eu vou comer o melhor da terra. Conversa fiada. Não é qualquer que vai comer o melhor da terra. Deus diz aqui: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Crente desobediente, como mesmo é capim. Certo? Porque Deus não vai dar o melhor para homens e mulheres desobedientes, rebeldes. Agora ele diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco nesta noite. Use esta palavra para a nossa advertência, mas também, Senhor, para o nosso arrependimento, para um trabalho firme em nós mesmos de restauração, de volta a Ti, volta à Tua palavra e aos Teus desígnios. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A luta do pregador que leva a pregação a sério é muito grande. Estou orando esta semana, Deus põe no meu coração o que eu tenho que dizer para que nós tenhamos um povo sadio e o melhor povo da terra. E é com essa intenção que eu quero falar para vocês sobre o tema: como manter a vida sempre em ordem diante de Deus. Como manter a sua vida espiritual sempre em ordem diante de Deus. Queridos, nada é mais sério e urgente para o verdadeiro servo de Deus do que manter sua vida em perfeito alinhamento com a vontade do Senhor, nosso Deus. Ter uma vida em perfeita harmonia com os planos, propósitos e projetos de Deus. E deve ser a prioridade máxima de todo verdadeiro discípulo de Cristo ter essa vida assim. Tiago, irmão do Senhor, líder da primeira igreja de Cristo em Jerusalém, tem uma palavra muito forte e decisiva no que diz respeito a este supremo desafio. Ele afirma no capítulo 4:8 da sua carta: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos repetir comigo? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você quer ter a companhia de Deus? Qual o primeiro passo? Você se achegar a Ele. O Senhor não abandona nem um coração contrito que o busca. Se você se achegar a Deus com um coração contrito, através de Cristo, você terá a resposta de Deus. Você terá a companhia de Deus. Mas a pergunta que logo nos vem à mente é essa: como fazer para nos aproximarmos de Deus, para que Ele se aproxime de nós? Essa é uma questão que está sendo permanentemente debatida entre os crentes da atualidade. E às vezes esses debates chegam a ser tão calorosos que é chamado de as guerras da adoração. As igrejas tradicionais estão lutando de acordo com as suas formas tradicionais de adoração, enquanto as outras estão usando as formas modernas de adoração. Os tradicionais acusam os modernos de serem superficiais, enquanto os modernos acusam os tradicionais de serem irrelevantes, não é? Uns são superficiais e os outros irrelevantes. Mas a relevância da adoração não consiste no fato de ser ela tradicional nem moderninha, nem com palmas, nem sem palmas,
nem com grito, nem sem grito, não com pulo, nem sem pulo, não com dança, nem sem dança. Mas, irmãos, a verdadeira adoração transcende estas coisas todas. A nossa real intimidade e vida significativa com Deus, neste ponto em particular, é que vai determinar a ação de Deus, a resposta de Deus em relação a nós. Todos sabemos que o profeta Isaías, denominado profeta messiânico, e por isso mesmo, ele tem a palavra exata para nos indicar o caminho, porque Jesus diz: eu sou o caminho. E ele foi quem, na antiga dispensação, em termos proféticos, falou mais do Messias. Isso significa que Deus deu mais revelação a ele sobre o Messias, do que a qualquer outro profeta. Então, ele está cavaleiro para nos dizer a respeito do verdadeiro caminho de relacionarmos-nos com Deus. Então, ele nos indica um caminho para vencermos a vacuidade espiritual que muitas vezes, a deficiência espiritual que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida por falta de um relacionamento significativo com Deus. Há coisas que atrapalham não só a nossa adoração como igreja, mas como servos de Deus, mas também, irmão, nos atrapalha na nossa jornada cristã. O caminho que Isaías nos aponta nos ajuda a pensar sobre as categorias de Deus. E, na verdade, as categorias de Deus não versam sobre adoração tradicional versus adoração contemporânea, nem de modo mais profundo sobre adoração aceitável ou não aceitável. Na verdade, o profeta Isaías, no texto lido nesta noite, fala sobre duas realidades ao mesmo tempo. Fala sobre a adoração, mas ele não fere profundamente a questão daquilo que não é verdadeira adoração, mas ele fala de adoração num contexto diferente de todo mundo. Ele fala de adoração num contexto, ou nascendo de um coração, de uma vida que busca o verdadeiro arrependimento. Se você quer ser um adorador de verdade, não é suficiente entender só que Deus é Espírito e manda que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não estou adorando em Espírito e em verdade. Muita gente pode estar adorando em Espírito e em verdade, mas fora da realidade. A sua vida pode estar num vácuo espiritual. Este vácuo é aquela experiência que não nos deixa nem ir para frente e nem sair do lugar. Não nos deixa sair do lugar. Pisamos sempre no mesmo barro. Pisamos sempre no mesmo lugar. Estamos nos afundando ao invés de caminhando para frente. O profeta então liga a adoração, o encontro verdadeiro com Deus, como um resultado direto do arrependimento, de um modo muito especial. Deus reúne as duas desta maneira. Ouçam lá, o Isaías diz mais ou menos isto: quero que vocês se arrependam da vossa adoração, ela será inaceitável, a não ser que estejam transbordantes de arrependimento. Se você não tem acertado a sua vida com Deus, e isso é uma coisa muito séria, por quê? Qual é a nossa prática? Qual é a prática que pode acontecer na vida de muitos crentes? É essa. Muitos crentes pecam a granel. Quando confessam por atacado, tempos depois.
nem se lembram o que estão confessando. Esta oraçãozinha não funciona, não. Por favor. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Primeiro que, de uma perspectiva cristã, ela é antiteológica. Ela é antibíblica. Por quê? Porque a Bíblia não prevê um crente com multidão de pecado. Se você tem uma multidão de pecados, é porque nos últimos 30 anos você não confessou nenhuma vez. Por que eu não pus o pé? Porque é consagrado ao Senhor, né? Então, irmãos, isso é muito importante. O arrependimento, ele é fruto de um coração profundamente ligado a Deus e dependente de Deus. E conhecedor de Deus e de quem é Deus e quem Deus quer que nós sejamos para nos relacionarmos com Ele. Então o que acontece é que um homem crente, verdadeiramente servo fiel de Deus, ele não tem como conviver com o pecado. Porque o pecado é arruinador, ele é destruidor. Prestem atenção. Você pode ficar impenitente, você pode deixar de se arrepender, mas você vai pagar o preço disso. Você pode tentar mentalmente alimentar uma consciência que não tem mais sensibilidade, que chega a não ter sensibilidade do pecado. Mas se você fizer isso, você não vai chegar lá com Deus. Porque, gente, a Bíblia afirma que somente o coração arrependido, o coração contrito e arrependido tem lugar diante de Deus. Somente o homem arrependido, de mãos limpas, é que pode estar no lugar santo. É que pode, em outras palavras, estar com Deus. Fora disso, mãos contaminadas, vidas contaminadas, não pode ter relacionamento com Deus. Porque o pecado é o fator que leva Deus a virar o rosto de nós. Você quer ver isso na Bíblia? Abra lá em Isaías 59. Pegue Isaías 59, para você ver uma coisa. Olhem bem o que o profeta diz aí, versos 1 e 2. Por favor, alguém fique de pé e leia. Isaías 59, 1 e 2, rápido. 1, 2 e... Primeiro que levantar aí. Já levantou. Leia um, Silvana, Alessio, leia o outro. Leia o 1 e ele leia o 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém. O que ele disse a você, Silvana? O braço do Senhor não está encolhido. Não está encolhido, mas o quê? E o ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. E a você, o que o verso 2 disse, Laércio? Mas o quê? Vossas iniquidades Fazem o quê? separação entre vós e o vosso Deus. Tudo que nos separa de Deus é o pecado. Alimentar o pecado é um risco do inferno.
Ah, e o que é pecado? É tudo que separa você de Deus. Pastor, outro dia me perguntou uma senhora, mas até aquela mentirinha mínima, por exemplo, de eu não querer atender o telefone e dizer para minha filha que eu não estou, é pecado, me atrapalha. E o pior é que não atrapalha só ela não, a filha também. Porque ela está criando uma filha mentirosa. Ou está instruindo uma filha para mentira. E se você não pode atender, explica por quê. Mas diga que logo a seguir você vai telefonar para a pessoa. Não importa que seja o cobrador que venha buscar o dinheiro que você ia comprar o quilo de carne do dia. Come sem carne. É por isso que crente deve ter ovo em casa. Então, queridos, mas esse problema do pecado é um problema que tem a nossa vida cristã é como uma engrenagem ligada a Deus. Quando o pecado entra, a engrenagem monta. E aí não vai nem para lá nem para cá. Já viu, hein? Modesto, não é isso que acontece com as polias do carro? Quando certa corrente lá parte, monta, não vai nem para frente nem para trás. Aí o crente fica nem para lá nem para cá. Não tem progresso na vida. Então, irmãos, o profeta Isaías está tratando de adoração num contexto de arrependimento. E isso é muito sério. De acordo com a palavra, o arrependimento é o fator determinante da ação de Deus voltando para a nossa vida. Então, mas o que é arrependimento? Vamos ver uma coisa aqui. Quando falamos de arrependimento, não estamos falando de uma introspecção mórbida, não é? Nem de autopunição, na qual alguém dilacera o corpo e anda de joelhos por lugares distantes, distâncias longas, ficam dias e dias sem comer, ou carregam pesadas cruzes, e aqueles que para pagar o pecado fazem voto de carregar pedra. Eu já vi gente lá no convento da Penha levando uma pedra para pagar pecado. Outros levam cruzes, fazem cruz e andam distâncias longas carregando uma cruz para pagar os seus pecados. Será que os seus pecados são pagos assim? Não, isso não cancela pecado de ninguém. Sacrifícios religiosos não trazem solução para o problema do pecado, porque só há uma maneira de resolver o problema do pecado. Só uma. É confessando-o ao Senhor. É expondo-o ao sangue do Senhor. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado, nada mais. Não há solução, outra solução para o problema do pecado. Temos que nos voltar sempre a Deus. Somos falhos muitas vezes. Não podemos nos dar ao luxo de nos apresentar como crentes fortes e imbatíveis, porque não somos. Podemos cair em certos tipos de pecado, ou certas práticas. Tornamos aquilo um vício na nossa vida, e isto contamina a nossa vida. O arrependimento não tem medo de dúvida. Quando um homem está arrependido, ele não avalia a questão da dúvida, ele corre para a cruz, ele corre para Jesus, ele corre para Deus, ele está pronto a abrir o coração. Ele não esconde quem ele é, ele não esconde os seus atos. Quando um homem está tentando justificar os seus atos, ele não está pronto para o arrependimento. Não é? É aquele padre comilão que é chamado, lembra da televisão? Que alguém disse, padre fulano, ele disse, Senhor, mas olha o macarrão. Não há justificativa, não há como você tratar de outra forma do pecado, senão de um arrependimento veraz,
confissão séria do pecado, nomeação do pecado. Se o pecado foi um pecado que resultou de furto a alguém, vá lá, confesse e diga: eu furtei. Se o esposo traiu a esposa, ele deve a ela, ele roubou dela. Sabia isso, Marquinhos? Marcos, tem 2 ali seguidos, né? A Maria me perdoa porque... Vá lá, fala o que você fez. Pede perdão, humilha. Pede misericórdia de Deus também agora. Vai com a esposa e depois com Deus. Aí Deus vai dar a palavra final. Mas, irmãos, não adianta estas confissões por atacado. Perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus, amém. Aleluia, posso dormir em paz. Que pecado? Eu acho que muitas vezes quando você termina a oração, Deus pergunta assim: que pecado, filho? Também, Bimbá, tem muita gente que confessa por mania. Não é estas orações que a gente põe na forma, né? Sempre termina assim: perdoa a multidão dos meus pecados. Errado. Crente verdadeiro não confessa a multidão de pecados, porque crente verdadeiro ele tem uma prática de confissão permanente. Você não precisa confessar pecado do futuro, não existe isso. Perdoa meu pecado agora e também, Senhor, que eu vou cometer amanhã já, de antemão. Errado. Temos que ter práticas bíblicas, gente. Agora, pecou? Não durma com pecado, Modesto. Não deixe o sol se pôr sobre o seu pecado, os seus pecados. Não faça isso. Não fique alimentando aquele ódio pelo marido, ele me paga. Mas aí o marido esquece, chega: mulher, aquela camisa tal, tá passada. Não, passei não. Mas por quê? Você lembra o que você fez? Ao invés de não lavar a camisa, faça uma coisa, mulher: ore pelo seu marido. Diga: dê consciência a ele, Senhor. Toque no coração dele, ele precisa de acertar a sua vida, Senhor. A vida aqui em casa não vai bem, é por causa dele. Irmãos, não tente cobrir o seu pecado à sua maneira. Pecado é pecado e não há outro jeito com ele, tem que ser confessado e solucionado. E se você tentar justificar o pecado por qualquer motivo na sua vida, você vai levar esse pecado. Porque do pecado não confessado não há esquecimento para Deus. Pecado não confessado é pecado sempre. E isso atrapalha a vida. Às vezes Deus ama tanto a gente que vai suportando a gente. Mas não podemos justificar pecados. Mas, pastor, por exemplo, vamos pensar, atenção, os comerciantes aqui, não estou falando para nenhum deles. Vamos supor um comerciante desonesto, porque de princípio, eu creio que todo comerciante crente é honesto. Estou certo ou errado? Então, não estou pondo carapuça em nenhum comerciante aqui. Mas vamos dizer que um comerciante crente sabe que é errado adulterar as notas ou as entradas da sua loja para ficar com um pouco do dinheiro do governo. É errado? É certo ou errado? É pecado ou não pecado? É pecado. Até o João sabe. É pecado.
né? Aí, Marquinhos, se o comerciante faz isso permanentemente, Marcos, lá o advogado, o que acontece? Com o juiz eu não vou falar não, que ele está doido para julgar o pecador. Hein, Marquinhos? Ah, se um camarada chegar para você, Marquinhos, olha, eu estou com um problema de impostos, eu defraudei os impostos e agora eu estou com um problema. Você quer ser meu advogado? Você vai ser advogado de um camarada desse? Não vai, porque ele vai perder. Uma vez eu era pastor de um comerciante lá em Manaus, já contei isso para vocês, os que se lembram. E cheguei logo em Manaus, um dia ele veio conversar comigo. Pastor, olha, eu fui na loja dele. Ele estava tendo um progresso tremendo. Aí eu disse assim, vem cá, fulano, você está tendo muito progresso. Como é que você está fazendo com os impostos da sua empresa? Naquele tempo eu era bem novo, estava com 32 anos. Eu disse, como é que você está fazendo? Ele disse, pastor, não, nenhum comerciante por aqui declara tudo, só uma partezinha. Eu digo, pois eu vou lhe dizer, tome cuidado, porque isso não funciona assim não. Mas ele, ganância, a pior coisa do mundo é ganância. Ganância tem levado muita gente à pobreza, a perder tudo o que tem e ao inferno também. Entrou por aqui, como aqui era mais aberto, e saiu por aqui. Tudo. 2 meses depois, ele chegou para mim, pastor, eu estou com um problema gigantesco. Eu digo, tão grande assim? Perdeu todo o estoque de feijão? Ele disse, não, pior do que isso. Eu não dei ouvidos ao senhor, pois o senhor sabe, o fiscal foi lá e me multou. E o senhor sabe quanto foi a multa? Naquele tempo, eu não sei, em 1972, qual era o dinheiro daquele tempo? Hein? Era o cruzeiro. Eu fui multado em 20 mil cruzeiros, pastor. Eu digo, rapaz, mas isso, pastor, é 4 vezes mais do que eu teria que pagar. Ele disse, e o que você quer que eu faça? Pastor, o secretário da fazenda é sua ovelha, nosso irmão aqui, fala com ele para dar um jeito. Eu digo, o quê? Não conte comigo, eu não vou entrar no roubo com você não. Isso é furto, eu avisei você. E eu não vou falar para o meu irmão secretário de fazenda, o nome dele era Osias, eu não vou dizer para o doutor Osias te ajudar em nada, você vai pagar esse imposto. Mas pastor, não seja mal comigo. Mal não, essa é a realidade, eu lhe avisei antes. Parece que isso é boca profética. Você não deu ouvido ao profeta, entra no cano. Você cometeu um pecado contra César, e vou dizer, o César vai cobrar o último centavo seu. E ele pagou. Gente, ele sofreu. Agora, o que eu vou fazer é aconselhar você, paga, pede para dividir em várias prestações, paga isso e nunca mais cometa o pecado. Mas ele teve uma queda nos seus negócios que ele custou a se refazer. É pecado. Não alimente o pecado para nada, nem para salvar o do almoço ou da janta. Não brinque. Você sabe, quando a Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós, procurando a quem rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, ele está à procura exatamente destas coisinhas que nós deixamos de confessar
ou das coisonas que nós deixamos de confessar, que não nos arrependemos delas. E às vezes, irmãos, nós não levamos a sério a questão do pecado, como Deus leva. Quantos homens pecaram lá na guerra contra Jericó, para que Deus viesse contra Israel na guerra contra a cidade de Ai? Quantos pecaram? Lembram? Lembram como era o nome do pecador no tempo de Josué? Que ficou com a barra de ouro, capa babilônica e etc. lá de Jericó, porque aquela cidade, ela era anátema, ninguém podia levar nada, ficaria tudo ali. Ela foi uma cidade devotada a Deus, ninguém podia levar nada. E ele levou uma linda capa babilônica e barra de ouro. Quem foi ele? Foi você, Bimbato, que respondeu? O nome dele, diz o teólogo Bimbato, o biblicista Bimbato, era Acã. Acão. Quanta gente morreu com Acã? Quanta gente morreu por causa de Acã? E quem morreu com Acã? Toda a família de Acã morreu apedrejado no vale de Acor. Tudo dele. Fizeram um monturo de pedra sobre eles. Tudo, gado, tudo dele foi rejeitado. Deus está mostrando quanto o pecado é destrutivo na vida até mesmo de um só membro de uma nação. Se um presidente peca, todo mundo vai para o buraco com ele. É por isso que o Brasil está afundado. Por causa do pecado dos seus líderes. Por que a igreja não está como deveria estar? Por causa, principalmente, do pecado dos seus líderes. Mas e dos membros? A mesma coisa. A igreja fica patinando. A gente faz tudo, mas ela não cresce. Não estou culpando ninguém, não. Eu tenho dose de culpa. Por isso, esse fim de ano, estou me dedicando a pedir a Deus sabedoria, graça para entender o propósito dele. Porque neste ano, no que depender de José Vilaça da Silva, no que depender do Valdemir, no que depender de Abner, que são os pastores, e do meu irmão, foi embora o seu nome, Elias, nós vamos progredir. Vamos tirar a igreja do zero, do ponto zero. Glória a Deus. Vai ter que funcionar, pode me cobrar. Se não fizer nada, me manda embora até meio do ano. Glória a Deus. Vamos mudar de tática, vamos mudar de tudo. Todos os líderes desta igreja, a começar do pastor Vilaça. Porque, irmãos, nossos pecados, as nossas displicências estão impedindo o caminhar do reino de Deus, o voar do reino de Deus. Temos que partir para alguma coisa significativa. Isaías então vê o problema do seu povo. Precisava de arrependimento. A adoração estava difícil. E o que Isaías faz? Veja o que diz o verso 10. Ouvi, e a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Vejam o estado de calamidade em termos de pecado que estava vivendo Jerusalém. Povo chamado de sodomitas e gomorritas. O que estava acontecendo? Pecado de sensualidade, pecado de injustiça, o pecado de falta
de misericórdia com os outros. Vocês sabem que Sodoma morreu por falta de misericórdia. Ela não acolhia os estrangeiros. Era uma cidade egoísta. Os de Gomorra, os de Sodoma viviam para si. Eles não aceitavam estranho no meio deles. Era um povo que odiava os outros. E um povo que odeia os outros povos está na contramão de Deus. E eram assim. Por estes pecados é que Sodoma, e da sensualidade, de homossexualidade inclusive, por causa desses pecados, Sodoma e Gomorra foram queimadas, tiradas da história. Fogo e enxofre choveu sobre elas. E agora Jerusalém, a cidade do grande rei, chamada de Sodoma e Gomorra. Veja a situação do povo. E Isaías diz: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Voltem! Ele está confrontando o povo. Irmãos, bendito aquele homem que é confrontado. Bendito o homem que tem coragem, a mulher crente que tem coragem de confrontar os outros, que não se acomoda para justificar a sua amizade. Ah, se você, Bimbato, for muito amigo de um crente e por causa da amizade vê-lo pecando e não fala com ele, você está no pecado com ele. Participação do pecado alheio. E nós estamos vendo isso acontecer na nossa barba todo o tempo. E às vezes, irmão, eu não vou incomodar com isso não. Ele é um bom crente. Bom crente? Para lá. Que bom crente se acostuma com o pecado? Que bom crente trata bem ao pecado? Não é bom crente. Ele não quer comprometer a sua vida pessoal. O seu ego é muito grande. Vocês sabem, Saul era orgulhoso. Seguiu o caminho do suicídio. Pecados de Davi, se você puser os pecados de Saul e os de Davi numa balança em termos morais, Davi vai puxar. Mas Saul, ele pecou diretamente contra Deus, contra a palavra de Deus, e ele tentou justificar o seu pecado. Ele fez uma propostinha indecente para Samuel. Irmão Samuel, me honra diante dos outros. Samuel diz: honrar você? Para lá, Saul, você está indo longe demais. José Vilaça já foi solicitado para honrar gente em pecado. Eu disse: não vou honrar não. Fui pastor de uma igreja que queria que eu fizesse homenagem para um certo político, daqueles bem corruptos. Eu digo: não conte comigo. Eu não subo no púlpito com ele para isso de jeito nenhum. Só subo no púlpito com ele para confissão. Não subo. Aqui está a chave da igreja. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não pode, me bater. Como é que eu vou honrar um crente em pecado, gente? Como vocês vão me honrar se eu estou em pecado? Primeiro tem que ouvir a Deus, tem que trilhar a senda do arrependimento, para então aí as coisas caírem no normal. Então, irmãos, confrontação. Alegre-se quando um irmão chega para você e diz: meu irmão, cuidado com o que você está fazendo, vai se dar mal. Obrigado, meu irmão, vou prestar atenção. Se for preciso, mude o caminho, mude as suas coordenadas de vida. Confrontação foi a coisa que o Isaías fez. E depois o Isaías faz o libelo contra eles, a acusação contra eles. Ele diz lá no verso 11: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto
dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais gordos, nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Eu não estou nem um pouco feliz com vocês, ao contrário, eu estou na contramão de vocês. Deus está para julgar todos nós. Então, deixem o pecado. E diz mais, verso 12: quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Eu requeri alguma coisa? Quem diz que eu requeiro alguma coisa de um homem que está em pecado? De alguém, de uma igreja que vive em pecado? Não quero nada com ela, a não ser que ela se arrependa. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus atos, até o passo de vocês nesse santuário me fere o coração. A entrada de vocês nesse santuário me faz mal. Tudo em vocês me cheira a inferno, a pecado. Meus amados, temos que dar um jeito na nossa vida. Temos que chegar diante de Deus, rasgar os nossos corações, as nossas vestes, e chegar diante de Deus e nos humilhar mesmo. Mas Deus nos ama tanto que, ao final, o profeta vem com um convite, e depois o povo toma a decisão. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a iniquidade dos vossos atos de diante de mim, diz o Senhor, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai ao oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Sempre Deus tem isso. O nosso chamamento em Deus não envolve viver uma vida para nós, mas uma vida para Deus e para o próximo. E Deus quer que nós sejamos abertos para o nosso próximo, que nós entremos em relação com o nosso próximo. Hoje veio uma mulher pedir aqui, ela é de uma outra igreja. Aí eu disse, mas por que você pede nessa igreja? É porque lá na minha igreja eu não tenho a quem pedir, eu sou crente também, pastor. Mas a minha igreja é tão pobre que até às vezes eu divido o que eu tenho com eles. Mas eu sou necessitada mesmo. Aí alguém pergunta, mas por que só ajuda essa mulher? Eu digo, é porque ela é necessitada. Mas ela nem da igreja, não importa. A palavra diz, ajudai o órfão e a viúva e aos necessitados. Isso é coisa de igreja, irmãos. É responsabilidade de igreja. Então, graças a Deus que não vem tanta gente. Senão eu ia abrir falência da igreja. Alguém diz, pastor, não fala com essa gente não. Eu digo, mas eles querem falar com o pastor. Aí, por quê? Eu digo, é porque eles acham que eu tenho misericórdia. Então, só o pastor pode me ajudar. Pastor, deixa a gente falar. Eu digo, não. Se me procura, pode trazer para falar comigo. Mas, irmãos, temos que dilatar o nosso coração. A primeira coisa isso é muito importante na vida do servo de Deus. É abrir o coração para Deus e para os outros. Confessar, acertar a coisa, pôr em ordem. Né? Esse é o convite de Deus, venham. Venham agora. Eu quero que vocês se lavem, que vocês se purifiquem e
tirai a iniquidade, a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Mas isso é bastante? Hein? O que é que o profeta diz? E aprendei a fazer o quê? O bem. Meus amados, fazer o bem tem um aprendizado. E com quem nós vamos aprender? Com Jesus, com Deus. Temos um Espírito, o Espírito dentro de nós que nos guia às necessidades dos outros. E isso deve ser uma prática do crente em Cristo. Atentar para o bem do outro. Mas e aí, o profeta, em quinto lugar, ele chama para uma decisão. Se quiserdes e ouvirdes, aí sim comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ouviram minha mensagem? Então decidam. Diz o profeta: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Quem quer comer o melhor da terra aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas hoje, neste momento, está prontinho para comer o melhor da terra? Ou você está vivendo uma vida indecisa? Ora sim, ora não. O que eu vou fazer? Se eu tivesse chegado para Neuza e dito assim: olha, eu tenho dúvida que devo me casar com você. Eu duvido que aquela baixinha tivesse casado comigo. Mas se ela chegasse: eu estou em dúvida, até logo. Não quero também. Hein, Romildo? Pertinho do casamento você ouvia ele dizer: Romildo, eu não estou seguro de casar com você, não. O que você faria? Eleni, amo muito você, você é uma bela mulher, mas tchauzinho. Hein, irmão Abner? E a bela Alcileide? O que você faria? Abner, você é bonitão, mas esse negócio de ser crente, eu não estou muito segura nisso, portanto, não dá. Não, Alcileide, vamos, que eu suporto. Você faria isso? Tchau, Alcileide. Agora, Bimbato, eu quero que você diga aqui que você me disse sobre Silvana, sobre o casamento agora. E você, Bimbato, o que faria com Silvana? Se ela ficar, sabe, Bimbato, estou sem certeza, eu não sei se devo fazer isso, eu acho que estou cometendo uma loucura, eu mal conheço você, você iria casar com ela? Cláudio Valdemir casaria, porque estava apaixonado por ela. É verdade, Valdemir? Tem gente que se apaixona para depois se tratar de casamento. Não se apaixone nunca. Meus amados, mas nós precisamos de ter visão de Deus para começarmos a ouvir a palavra profética. Agora, se você quer viver de fato com o melhor de Deus, o melhor da terra, então toma uma decisão a respeito do seu posicionamento em relação ao próprio Deus. Você sabe, há um hino cantor cristão, que a letra que eu aprendi dele dizia assim: metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Em Deus não há metade. É tudo ou nada. Você quer andar com Deus? Então entre na decisão de tudo ou nada. Eu aprendi uma coisa, que quando você não vai bem com Deus, numa cidade, não mude para outra, para a coisa ficar boa, porque não vai ficar, vai piorar. Porque você vai sair de uma cidade e vai para outra e vai chegar lá mais pobre e mais complicado, porque tem que pagar mudança ainda, Bimbato.
Você tem que aprender a florescer com Deus onde você está. E este é o lugar. Então aprenda a ouvir Deus. Não faça ouvidos moucos, surdos. Ouça a palavra do profeta. Agora ore. Todo mundo orando agora. Por favor.